Hoje o pastor Aloysio Penido prega sobre um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Ele fala sobre a grande prostituta. Fique atento para que Deus possa falar ao seu coração. Apocalipse capítulo 17. Quero falar hoje sobre a grande prostituta. Esse capítulo 17 é considerado um dos mais difíceis da Bíblia. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O diabo sempre procura imitar o que Deus faz. Deus criou a igreja como sua noiva. E o diabo, então, ele cria uma prostituta. Prostituta é aquela que trai, não é verdade? Que está cheia de abominação. Nós precisamos entender que tudo que a Bíblia fala sobre as últimas coisas tem o objetivo de alertar o povo de Deus. Porque não há dúvida de que nós estamos vivendo a última era da raça humana. E essa prostituição, ela já tem acontecido, e desde há muito, no seio da própria igreja do Senhor. A igreja que se desviou, a igreja que abandonou o caminho do Senhor. Então, o anjo diz a João, que está na ilha de Pátimos, exilado, o último apóstolo: vem e mostrar-te-ei, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Jesus criou a sua igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vinha trilhando numa direção, mas a história registra que o Império Romano se afeiçoou ao cristianismo, porque a religião agora era vista também como um instrumento, um aparato para o poder, e a igreja se prostituiu. A igreja se desviou do caminho do Senhor. A igreja se institucionalizou e tornou-se a mãe de todas as prostitutas. Isto significa que há muita prostituição no meio religioso. Prostituição no que diz respeito à fidelidade a Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo. E para ser mais claro, isso significa que há muitas igrejas, há muitas religiões por aí afora, ensinando muita coisa, menos o que Jesus ensinou. Desvio. Por isso o anjo diz a João na revelação, porque Apocalipse significa revelação. O anjo revelou a ele: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata ou vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, na Bíblia, representa tanto a igreja quanto uma cidade. Neste contexto, está se referindo à igreja que se prostituiu, a igreja que se desviou do caminho do Senhor. É isto que João está dizendo. Esta palavra besta, diferentemente do termo usado por nós, não é? Fulano é uma besta. Ou há animais que são bestas. Não tem esse sentido. Mas o sentido é de alguém com poder diabólico, uma fera com muito poder.
Por isso o texto sagrado diz que João, ele foi levado ao deserto e ele viu uma mulher sobre uma besta. Uma mulher com alguém à sua frente, com autoridade e poder, mas não poder de Deus, poderes satânicos, que estava cheio de nome de blasfêmia, ou seja, tudo que se volta contra Deus. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Significa que esta mulher adúltera, prostituta, tinha ao seu lado 10 líderes fortes, 7 cabeças. E 10 líderes, 7 líderes fortes e 10 líderes representados pelos chifres com poder, mas com um pouco menos de poder, todos ao redor da prostituta. Um poder religioso com aparato governamental de grandes potências do mundo. E não é à toa que o mundo de hoje é dividido em 7 grandes potências do mundo e as 10 maiores potências do mundo. E a mulher estava vestida de púrpura, riqueza, significa riqueza, e de vermelho, vestimenta fina, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, riqueza. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações, imundície da sua prostituição, do desvio. João vai chamar de a mãe de toda prostituição, porque tudo que há de erro hoje no mundo, macumbaria, candomblé, espiritismo, religiões e seitas, que nada tem a ver com Deus, mãe de todas as prostituições. Na sua testa estava escrito o nome, mistério. Mistério porque para João, como ele podia entender a igreja que Cristo estabeleceu, agora se desviando do caminho do Senhor, se prostituindo. A grande Babilônia. Já falamos aqui, quando pregamos sobre o capítulo 18, se você está bem lembrado, a primeira mensagem sobre esse tema foi com base no capítulo 18. Quando do surgimento daquela novela Babilônia, foi a minha primeira mensagem, Babilônia. Tudo que é grande, que é pervertido diante de Deus. E naquele contexto eu prometi falar exclusivamente sobre a prostituta. E este capítulo, ele é totalmente correlato com o capítulo 13. Um reafirma o outro. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Quantos cristãos já foram mortos por causa do nome de Jesus? E estão sendo mortos. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Esse maravilhei-me tem o sentido, eu me assustei. Eu fiquei pasmo de ver o que eu estava vendo de João. Aquilo que viria a acontecer e que está acontecendo em nossos dias. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo disse para João: eu vou te explicar. Por que você está assustado? Eu vou te explicar. Só que a explicação do anjo já é complicadíssima para a gente entender.
Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, da fera, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora veja a explicação. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Há uma infinidade de interpretações sobre este versículo. E eu procurei ler todas as interpretações dadas. Vou evitar mencioná-las para que ninguém se sinta constrangido. Mas eu pedi a Deus que me desse uma palavra sobre isso. E a interpretação que eu quero dar desse versículo, e posso dizer como dizia Paulo, digo eu, não o Senhor. Na minha compreensão, esta é uma referência ao próprio Satanás, diferentemente de todas as definições encontradas, de que é tal líder, de tal segmento, tantos que já ocuparam a função religiosa, porque a palavra besta, ela tem alguns sentidos na Bíblia, principalmente em Daniel e aqui em Apocalipse. E às vezes se refere ao próprio Satanás, ao próprio Lúcifer, que é considerado como um grande monstro. Da mesma forma que o nome de Jesus, ele é usado em Apocalipse 19, diferentemente do que está em Apocalipse capítulo 6. Aquele que vem em cima de um cavalo branco. Quem não procurar compreender bem isto, no capítulo 6 se refere a Satanás. No capítulo 19 se refere a Jesus. Neste caso aqui, na interpretação que eu quero passar para vocês, o que Deus me colocou no coração não foi outra coisa senão esta: a besta que viste já foi, Satanás já foi, já teve muito poder, mas quando se voltou contra Deus, ele foi precipitado na terra e o seu poder foi limitado pelo Espírito Santo. A prova disso é que eu tenho dito aqui inúmeras vezes que o mal, e essa referência a mal, ela é direcionada ao próprio maligno. Por isso Jesus diz na oração em que ele ensina aos seus discípulos, em Mateus 6, vocês vão orar assim. E ele ensina a oração e no final ele diz, livra-nos do maligno. Mal ali significa maligno. Livra-nos do maligno. O maligno jaz no mundo. E o maligno não respeita absolutamente nada. E se ele não fosse detido, o mal seria insuportável por nós, por toda a humanidade. Mas como temos dito, ele é detido pelo Espírito Santo, ele é detido pelo poder da igreja, ele é detido pelas orações, ele é detido pela pregação do Evangelho, ele é detido pelo poder de Deus, há um que o detém. Então ele era, o texto diz, a besta que viste foi, já não é com o mesmo poder, e há de subir do abismo. Onde é que o diabo foi precipitado? Mas ele foi precipitado no abismo e ele será precipitado no abismo. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Mas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, os perdidos, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas virá. João está dizendo, esse poder satânico do próprio diabo vai surgir. Meus amados, eu não tenho dúvida
de que nós estamos vivendo os últimos tempos. Você observa o que tem acontecido no mundo. No nosso país mesmo, nosso país está virando uma miséria. Esse país que se dizia, como se dizia sobre a nação de Israel, país que mana leite e mel, tudo que se planta dá, terra boa, gente boa. Esse país está sendo pervertido. Esse país está em derrocada. Veja o que está acontecendo no mundo. As pessoas que estão fugindo da Síria por causa da matança do Estado Islâmico, que não poupa ninguém, que não tem o temor de Deus, e que muitos cristãos estão sendo mortos, a imprensa não dá conta disso. Agora mesmo no Irã, o reduto maior dos cristãos foi invadido. No Iraque, na Síria, país onde havia muitos cristãos, eles estão sendo mortos por causa do nome de Jesus. Aí eu te pergunto, por que a Arábia Saudita não os recebe lá? Por que a Arábia Saudita, sendo um dos países mais poderosos do mundo, tem petróleo para lavar calçada? Por que não os recebe lá? Mas os força a entrar na Europa, os força a entrar nos Estados Unidos, os força a entrar na América Latina. E aí proclama em alto e bom som: construiremos na Europa, estamos preparados para construirmos da noite para o dia mais de 200 mesquitas. E eu já preguei aqui, o nome árabe, Arábia vem de Erev no hebraico. Erev, fim do dia. Laila significa noite. Erev significa fim. Fim da luz, início da escuridão. E essas coisas estão acontecendo de uma forma tão repentina. O mundo está em paranoia. Ninguém tem resposta, ninguém sabe o que fazer. E aí a imprensa começa a forçar a barra dos países. E os líderes políticos, que para mim estão dentro desses versículos que eu acabei de ler, que eu tenho lido, os chifres, os poderes. O próprio Barack Obama disse: temos que abrir as portas para recebermos. Não estou aqui entrando na questão humana, as pessoas são humanas, temos que acolhê-la, mas este é um projeto. Você sabia que do lado daquelas 2 torres gêmeas em Nova York, que foram derrubadas e que famílias perderam entes queridos cruelmente, a proposta de Barack Obama era construir uma mesquita do lado das 2 torres gêmeas? Os poderes do mal têm se levantado e se levantará através das grandes potências do mundo. Eu não estou falando aqui coisas que eu não tenho conhecimento. Tenho procurado conhecer, porque a igreja de Jesus está desapercebida. Se nós estivéssemos apercebidos, pastores, diáconos, irmãos e irmãs, nós estaríamos aos pés do Senhor como nunca. Nós estaríamos propagando pelas ruas e valados que Jesus está às portas e o povo precisa arrepender-se dos seus pecados. Mas a igreja está adormecida. E muitas se prostituíram. Deixaram o verdadeiro evangelho de Jesus. A mesma igreja que nunca condenou a escravidão. A igreja que conviveu muito bem com o ecumenismo e quer que o ecumenismo cresça no mundo. E que abriu portas para o comunismo, para o socialismo. A igreja de hoje quer viver bem com o poder político. Igrejas que se vendem. Esse governo que aí está
foi barganhado com igrejas que venderam o voto dos seus membros em troco de poder. Procure saber no Brasil que igreja domina toda a área de esporte hoje no Brasil. As secretarias de esporte de todo o país, desde municipal, estadual, federal, venda da verdade. Líderes religiosos que se prostituíram, que se venderam. É isso que João recebeu do Senhor e transmitiu para que a igreja, porque o Senhor continua tendo uma igreja. O Senhor continua tendo uma igreja. Tem gente aqui, tem gente na igreja do lado, tem gente em tudo quanto é igreja do mundo. O Senhor continua tendo ainda aqueles que não se dobraram. É com estes que não se prostituíram que o Senhor ainda conta. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Esses 7 montes, há uma seita aí que quer dizer que são os 7 montes que tem em Roma. Roma tem de fato 7 montes. Mas há outras cidades que têm também 7 montes. Mas a referência a esses 7 montes é uma referência a 7 poderes. É apenas uma confirmação daquilo que já falei e que ele ainda vai falar aqui. Versículo 10. São também 7 reis. Esses 7 montes são também 7 reis. 5 já caíram. Quem são os 5 que já caíram? E um existe. João está falando no 1º século, quando o Império Romano dominava. Então, ele está colocando que 5 reinos que já caíram. Ele começa lá com o reino do Egito. Egito, Síria, Babilônia, Persa, Medo-Persa, grego. Os 5 impérios que dominaram o mundo. Na visão de Daniel, ele começa da Babilônia, mas há outras referências bíblicas que fazem menção tanto à Síria quanto ao Egito. Aí João está dizendo, são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Qual que existia? O Império Romano. O Império Romano ainda existia. Outro ainda não é vindo. Sobre o que ele está falando? Ele está falando, obviamente, não do Império Romano, mas do Império Religioso. Porque Roma é dividido em 2 partes. O Império Político e o Império Religioso. Quando vier, durará por pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição, ou seja, é da mesma linhagem dos reis, ou dos imperadores, ou dos presidentes que lideraram esses impérios. E essa última referência aqui, eu volto a afirmar, o 8º é dos 7, ou seja, da mesma linha, e vai à perdição, uma referência ao próprio Lucifer, ao próprio Satanás, que se levantará e receberá novamente todo o seu poder. Mas eu quero concluir esta mensagem com os 3 próximos versículos. Versículo de número 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Reis ou presidente ou governante, que ainda não receberam o reino. Mas receberão. Não receberam o reino quando João está escrevendo. Ele diz, mas receberão. Serão as potências que virão. Mas receberão poder como reis por 1 hora, por um tempo, né? Juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Satanás vai se manifestar
nesse final de tempo, com todo o seu poder, através de algum líder que vai surgir, unificando tudo. E cumprindo o que está no capítulo 13 de Apocalipse, e nos capítulos 7 e 8 de Daniel, se voltará contra tudo que diz respeito a Deus. Por isso o versículo 14 diz, e isto já começou, estes combaterão contra o Cordeiro. Todos esses poderes se levantarão contra o Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas o Cordeiro os vencerá. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, João Batista o apresentou dizendo, no capítulo 1 de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro se manifestará. E aqui, meu amado, está o porquê do valer a pena seguir a Jesus. Valer a pena servir ao Senhor, porque o texto sagrado diz o seguinte, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Você é um vencedor, meu amado. Venceremos com ele. Você vencerá com o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que veio ao mundo para te salvar, meu amado. Para te libertar de todo o mal, de toda atrocidade. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entenda que vale a pena seguir a Jesus. Nós estamos às portas. Nós estamos às portas. Os sinais estão se mostrando. Jesus está batendo as portas. Não há mais do que duvidar. Não há mais por que esperar. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da tua salvação. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem.